Gênesis, capítulo 43. O retorno ao Egito. A fome continuava assolando toda a terra. Assim, quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha trazido do Egito, Jacó ordenou aos filhos: retornai às terras do Egito e comprai um pouco mais de víveres para nossas casas. Então Judá lhe lembrou: aquele homem poderoso nos advertiu expressadamente: não sereis admitido em minha presença, a menos que o vosso irmão jovem esteja convosco. Se estás preparado para deixar nosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos comida para ti, mas se permitires partir conosco, também não iremos, pois o governador nos preveniu: não me vereis o rosto se o vosso irmão caçula não vier convosco. Diante disso, lhe replicou Israel: por que me fizesse esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas um outro irmão? E eles justificaram: o homem indagou sobre nós e nossa família, questionando: vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós tão somente respondemos às suas perguntas. Como poderíamos adivinhar que haveria de nos exigir: trazei, pois, esse vosso irmão? Então Judá rogou a seu pai Israel: deixa ir comigo, menino, ponhamo-nos a caminho para conservarmos a vida e não morrermos. Nós, tu conosco e nossos filhos e todas as nossas casas. Eu assumo toda a responsabilidade sobre a vida dele. A mim pedirás conta de Benjamim. Se me suceder o infortúnio de não o poder restituir e não o trouxer de volta diante dos teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Se não nós tivermos demorado tanto, já estaríamos de volta pela segunda vez, sem dificuldades. Então seu pai Jacó orientou-o: se é necessário, portanto, fazei assim: tomai em vossas bagagens os melhores produtos de nossa terra, para levardes como presente a esse homem poderoso: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, algumas especiarias finas e mirra pura, um pouco de nozes de pistache e amêndoas. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro e levai de volta o dinheiro que foi depositado na boca de vossas sacas de trigo. É possível que tenha sido um descuido. Tomai também vosso irmão e parti, retornai para junto desse governador, que El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, vos faça encontrar misericórdia junto desse homem poderoso, e que ele vos permita trazer vosso outro irmão e Benjamim de volta para casa. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se eu os devo perder. E os sonhos de José se cumprem. Os homens tomaram, pois, esses presentes, o dinheiro em dobro com eles e Benjamim, partiram e desceram ao Egito, e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, ordenou ao seu intendente: conduzam esses homens à casa, abatam o animal e preparem-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O servo administrador de José fez tudo exatamente como ele ordenara, e conduziu os homens de Canaã à casa de José. Os irmãos de José, muitos se amedrontaram por quanto estavam sendo conduzidos à casa do poderoso do Egito, e comentaram entre si: certamente é por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo na primeira vez. Ele vai atacar-nos, subjugar-nos, tomar de nós os nossos escravos, jumentos e toda a bagagem que trouxemos. Por esse motivo, dirigiu-se ao servo administrador da casa de José e lhes disseram: perdão, permitam-nos falar com meu senhor. Nós descemos pela primeira vez para comprar víveres. Quando chegamos ao acampamento para o repouso da noite e abrimos nossas sacas de cereal, eis que o dinheiro que cada um de nós havia pago se achava de volta na boca de cada saca. Nossas próprias moedas intactas e na quantia exata, portanto, o levamos conosco. Entretanto, nós o trouxemos de volta, e mais outra quantia para comprar mantimentos. Nós realmente não sabemos quem colocou nosso dinheiro nas sacas de trigo. Contudo, o servo administrador simplesmente lhe assegurou: ficai em paz e não tenhais medo. Foi o vosso Deus e o Deus do vosso pai que vos colocou um tesouro nas sacas de cereal, pois recebi em minhas mãos toda a prata que pagastes.
uma nota aqui, ou seja, então os irmãos de José estavam preocupados com o dinheiro que eles tinham ido levar na primeira vez para comprar os mantimentos, e quando eles retornaram com os mantimentos e com o dinheiro que eles tinham ido levar para comprar os mantimentos. Então eles estavam preocupados com isso, que de repente poderia ter havido alguma forma de ter havido algum erro e o dinheiro ter voltado e os egípcios pensar que eles tivessem roubado os mantimentos, né? Então a preocupação deles era essa. Só que aqui você vê que o servo de José assegurou a eles para eles ficarem em paz, porque tudo que eles tinham sido levado tinha sido passado para ele, cada centavo. Ou seja, todo o trigo, todos os cereais, todos os mantimentos saíram do Egito como pago. Esse servo de José recebeu a quantia toda paga. Entendeu? Ou seja, Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus de provisão. Né? Você pensa que às vezes sua vida está derrotada, que não tem mais saída, e Deus vem com a provisão, com o dobro daquilo que você pensa. Aqui só para ratificar, os sonhos de Deus são maiores que os seus. Então viva os sonhos de Deus, não viva os seus sonhos, viva os sonhos de Deus para a tua vida, ok? Então vamos lá, continuando. Em seguida, mandou soltar Simeão e o conduziu à presença deles. Depois os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para seus jumentos. Eles então prepararam os presentes, aguardando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali haveriam de almoçar. Uma nota da nota. Eu falei aqui sobre o dinheiro que tinha voltado. Lógico que a gente sabemos que quem colocou aquilo ali foi José, que era o irmão deles, com certeza. Só que isso trazendo para nossos dias, vamos ver que Deus vai utilizar das situações e de pessoas para lhe abençoar. Você entendeu? José estava naquela posição por causa de quê? Por causa do mérito de José? Não, por causa que Deus o queria como governador do Egito. É por isso que os descrentes, quando vem uma pessoa subir de cargo e a pessoa diz, vem dar o testemunho e fala, Deus me deu uma promoção no meu serviço. Eles não acreditam, eles falam, que Deus deu promoção? Se não fosse o teu serviço, se você não tivesse os bons serviços prestados, você não subiria de cargo, continuaria da forma que você está. Só que se nós formos ler e prestar atenção na história de José, nós vamos ver que os méritos não vieram de José, no entanto, ele chegou a governador do Egito, assim como é comigo e com você. Se você está numa posição hoje muito melhor do que quando você começou em sua empresa, isso não vem de vós, vem de Deus. Até mesmo Jesus falou isso para Pôncio Pilatos. Nenhuma autoridade lhe seria dada se não viesse de meu Pai. Então vamos guardar isso em mente, tá? Nada vem de nós, tudo vem dele. Qualquer situação que acontecer na sua vida, qualquer melhora que houver na sua vida, não é mérito teu, é mérito de Deus. Glorificai sempre o nome do Senhor e buscai sempre, sempre, sempre a face dele, para que ele possa estar cada vez mais melhorando sua vida, sua situação, tá bom? Continuando. Depois os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles prepararam os presentes, aguardando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali haveria de almoçar. Assim que José entrou na casa, ofereceram os presentes que tinham consigo e ajoelharam-se diante dele, encostando seus rostos no chão. José os saudou amigavelmente e desejou saber: como está o vosso velho pai, de quem me falaste? Ele ainda vive? Ao que lhe responderam: teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E ajoelharam-se novamente, curvando seus rostos até o chão em sinal de reverência. Uma nota aqui. Vocês lembram do sonho de José? Ele sonhou que os feixes, estavam diante dele. Aqui os irmãos fizeram o quê? Lendo novamente, Gênesis capítulo 43, versículo 28. Ao que lhe responderam: teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E ajoelharam-se novamente, curvando seus rostos até o chão, em sinal de reverência. O sonho de José se cumprindo aqui. Deus, quando te dá um sonho, Deus, quando fala contigo em teu coração, é promessa de Deus.
Então há de se cumprir em tua vida. Se teu sonho ainda não se cumpriu, é porque não chegou o momento. Aqui basta tão somente você ver a história de José. Para ele chegar a esse ponto do sonho ser realizado, veja o que José passou. Foi acusado, foi humilhado, foi jogado em cárcere, foi esquecido na prisão, nas masmorras. E detalhe, as masmorras daquela época no Egito não são essas prisõezinhas de hoje não, tá? Entendeu? Então, José passou um dobrado, foi vendido como escravo. Antes de tudo isso começar, ele ainda foi vendido como escravo, traído pelos próprios irmãos. Para o sonho de José se realizar, ele passou por toda essa prova. E tem pessoas que sonharam hoje e o sonho se concretize amanhã. Não é assim que Deus trabalha. Para você, Deus não dá uma Ferrari para uma criança de 5 anos, porque ele sabe que senão a criança vai entrar no carro, nem sair com o carro vai sair. Se porventura conseguir sair com o carro, vai bater no primeiro poste ou atropelar pessoas que estiverem na rua. Deus não dá condições a realizar os seus sonhos enquanto você não tiver maduro o suficiente para poder usufruí-los. Você tem que primeiro amadurecer. E uma fruta para amadurecer tem todo um processo. Aguente esse processo na tua vida. Aguente o processo que você está passando hoje, porque quando vierem os seus sonhos serem realizados no tempo de Deus, o Kairos, no tempo de Deus, você ficará assim como José, seus sonhos realizados. Aguarda mais um pouquinho, passa pela prova. Deus está moldando o teu caráter, Deus está moldando a tua vida, Deus está moldando o seu ser para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que haja com justiça. Fica essa dica aí para você. Receba, pois vem da parte do Senhor. Então vamos lá, continuando. Versículo 29. Erguendo os olhos, José percebeu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e indagou. E José apressou-se em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão, e não podia conter as lágrimas que afluíam dos seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. Tendo lavado o rosto e restabelecido o semblante, voltou e, contendo-se, ordenou: servi a refeição. Serviram-no à parte, eles à parte, e à parte também os egípcios que comiam com ele, porquanto os egípcios não podem tomar suas refeições lado a lado com os hebreus. Isto era um sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Gênesis capítulo 44. A taça de José com Benjamim. Depois José ordenou ao servo administrador da sua casa: enche de mantimento as bagagens desses homens quando puderem carregar, e põe toda a prata de cada um na boca de sua saca. Depois deposita a minha taça, a taça de prata, na boca da saca do cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. E ele fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Ao romper da aurora, foram despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. Uma nota aqui no versículo 1 a 2, onde José ordena, que os servos enchem os mantimentos, as bagagens dos homens até o quanto eles puderem carregar, e manda colocar uma taça de prata dentro da saca de mantimentos, junto com dinheiros que eles tinham pago. Isso aqui é um plano de José, Vocês vão perceber aqui que é um plano de José para poder reter Benjamim. Vocês entenderam? Tudo é um plano, um projeto que José tem para poder abençoar essa família. Então eles vão pensar que José vai prender Benjamim para fazer o mal, Então muitas vezes na nossa vida nós não entendemos os planos e projetos de Deus na nossa vida. A gente só enxerga o mal na nossa frente. Nossa, por que eu estou passando por tudo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Mas nós não entendemos que lá na frente que nós vamos entender todo o mistério,
tudo que nós estamos passando no dia de hoje, nós não sabemos o porquê, mas tudo é um plano de Deus. Nada foge ao controle do Altíssimo. Entenda isso de uma vez por todas. Não se lastime, não chore, não reclame, não murmure. Deus odeia os murmuradores. Então somente adore, clame e peça ao Senhor forças, coragem para resistir a esse momento que você está passando. E peça ao Senhor para Ele lhe revelar em sonhos quais são os seus projetos e sonhos na sua vida. Talvez a misericórdia do Senhor seja tão misericordiosa como de fato é, que Ele possa vir lhe revelar antes mesmo de tudo se realizar em tua vida. Também vai de acordo com o querer dele, não de acordo com o seu querer. Se você for uma pessoa que ainda ora o Pai Nosso, porque tem crente que não ora mais o Pai Nosso porque acha que é uma reza. No entanto, foi nosso próprio Senhor Jesus Cristo que nos ensinou. Eu gosto de orar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso te traz a lembrança, aquilo que realmente nós devemos ser como cristãos. Porque quando chega naquela parte que fala no Pai Nosso, mas fazei tudo conforme a tua vontade, nós esquecemos e queremos fazer tudo conforme a nossa vontade. Nós falamos na oração, fazei tudo conforme a tua vontade, mas no entanto deixamos de lado, esquecemos e queremos fazer tudo conforme a nossa vontade. E não é assim, não é assim. Então, seja mais cristão, seja mais crente, seja mais crédulo. Feliz aquele que crê sem antes mesmo ver. Teu milagre não aconteceu ainda, mas teu milagre está gerado. Então comece a crer a partir de agora. A partir de agora você tem que passar a crer no teu milagre. Ele já está gerado, falta nascer. Mas para ser gerado, como é que uma criança é gerada? Ela é gerada, ela é concebida hoje, ela leva 9 meses para nascer. E antes mesmo da criança nascer, a mãe já tem enjoos, a mãe passa por um processo todo de dificuldades, é difícil andar, dói as pernas, pesa, a coluna fica doída, né? Então tem todo um processo doído. É bonito quando a criança está nos braços da mãe, mas vê o processo que foi feito antes daquela criança nascer, todo o processo de geração daquele milagre, como é que foi? E as dores de parto, não cheguei nem nas dores de parto, porque quem é mulher aqui que está me ouvindo, sabe como dói dar à luz a uma criança. Hoje não, que as mulheres têm idade, parece cesariana, tudo é cesariana, não querem mais passar pelas dores de parto. Ninguém hoje quer receber um milagre sem dor, ninguém. É por isso que Deus hoje não fala com tantas pessoas. Deus fala com poucas pessoas, só fala com aqueles que entendem e conhecem ao Senhor, tem intimidade com Deus, sabe de todos os processos que tem que ser passado. Pessoas hoje não querem passar pela prova para ver o milagre acontecer, elas já querem que o milagre aconteça, caia do céu igual uma chuva. Uma massa pronta, um bolo, prepara ali o bolo, bota no fogo, pronto, tá pronto, em questões de minutos. Não é assim não, fast food, milagre, comida rápida, fast food, milagre fast food. Seja crente, desça ao pó, vai à casa do olheiro, Jeremias 18, vai ali lá, vai, desce crente, à casa do olheiro, desce a prova crente, passa pelo processo, para que teu milagre que está sendo gerado, ele possa nascer. É assim que funciona, Então vamos lá, continuando. Ao romper da aurora, foram despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam muito longe, quando José ordenou a seu servo administrador: levanta, corre atrás daqueles homens, alcança-os e dize-lhes: por que pagastes o bem com o mal? Não é esta taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Procedestes muito mal no que fizestes. O servo de José os alcançou e lhe transmitiu essas palavras. Mas eles replicaram prontamente: por que, meu senhor, nos fala desta maneira, longe de teus servos cometerem tamanha ofensa? Atentai para os que se passou, o dinheiro que tínhamos encontrado na boca de nossas sacas de trigo.
tornamos a trazê-lo desde a terra de Canaã, como teríamos nós roubado da casa do teu senhor prata ou ouro? Aqueles de teus servos com quem encontra o objeto será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos do meu senhor. Então o administrador concluiu: que seja como dissestes, aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, e os demais estareis livres. Imediatamente, cada qual pôs no chão sua saca de cereal e a abriu. Ele a examinou, começando pelos mais velhos e terminando na bagagem do mais novo, e a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Houve terrível comoção. Eles rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, foram conduzidos de volta à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, que ainda estava ali, e eles prostraram-se por terra diante dele, José lhes inquiriu: que é isso que fizestes? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá pronunciou-se: que diremos, meu senhor? Que diremos a meu senhor? Que diremos? Como falar e como justificar-nos? Foi Deus quem mostrou a falta de teus servos. Ei-nos, pois, escravos do meu senhor, tanto nós quanto aqueles nas mãos de quem se encontrou a taça. Entretanto, ele retrucou. José disse: longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vós retornai em paz à casa de vosso pai. Judá roga a favor de Benjamim. Então Judá, dirigindo-se a ele, disse: rogo-te, meu senhor, permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos do meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra o teu servo, pois tu és como o próprio Faraó. Meu senhor havia feito essa pergunta a seus servos: tende ainda pai ou um irmão? E respondemos ao meu senhor: nós temos o velho pai e um irmão caçula, que lhes nasceu na velhice. Morreu o irmão deste, ele ficou sendo o único filho da nossa mãe, nosso pai o ama muito. Então disseste a teus servos: trazei-no, para que ponha os meus olhos sobre ele. E nós explicamos a meu senhor: o menino não pode se ausentar de seu pai. Se ele deixar seu pai, este morrerá de desgosto. Contudo, insistisse junto a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, não serei mais admitidos em minha presença. Quando, pois, retornamos à casa de teu servo, meu pai, nós lhe relatamos todas as palavras de meu senhor. E quando nosso pai nos autorizou e disse: voltai para comprar um pouco de víveres para nossas famílias, respondemos: não podemos descer, não desceremos a não ser que venha conosco nosso irmão caçula, porquanto não será possível sermos admitidos à presença daquele homem poderoso sem que nosso irmão mais moço esteja conosco. Então teu servo, meu pai, nos orientou: vós bem sabeis que minha esposa só me deu 2 filhos. Um me deixou e eu penso, foi esquartejado, e não o vi mais até hoje. Se tirardes ainda este jovem junto de mim, e lhe suceder alguma desgraça sobre a mais terrível aflição, fareis descer os meus cabelos brancos ao Seol, descerei à sepultura. Agora, portanto, se eu chego à casa de teu servo, meu pai, sem que esteja comigo esse rapaz cuja alma está ligada a dele, logo que vi que o jovem não está conosco, ele certamente morrerá. E teus servos, na mais horrível aflição, terão feito descer ao Seol as cãs de teu servo, nosso pai. E teu servo tornou-se-me responsável pelo menino junto do meu pai nesses termos. Se eu não restituir a nossa casa, suportarei essa culpa diante de mim pelo resto da minha vida. Agora aceita que teu servo fique como escravo do meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre o meu pai. Gênesis capítulo 45. José se revela a seus irmãos. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter e, na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: fazei sair todos da minha presença! E ninguém ficou junto dele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos,
Entretanto, ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou rapidamente até o palácio de Faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar a resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. Eles se aproximaram e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora nós não vos mais entristecei, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar nossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem a semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fosse vós que me mandasse para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como Aba, pai do Faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa de meu pai, informa-lhes: assim fala teu filho José, Deus me estabeleceu Senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gósen e estarão em minha companhia. Tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teu gado, todo o bem que tu tens e que te pertence. Eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Vede com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim, vê que é a minha boca que vos anuncia. Narrai ao meu pai toda a glória que tem no Egito, e tudo o que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para essas terras. Então ele se lançou no pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também abraçou forte e chorou muito. Em seguida, ele com beijo todos os seus irmãos e, abraçando, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo, os irmãos conseguiram conversar com ele. O convite de Faraó. A notícia que os irmãos de José tinham vindo de Canaã logo chegou ao palácio de Faraó, e tanto Faraó quanto os seus conselheiros viram tal ocorrência com bons olhos. Assim ofereceu Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei assim, carregai vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim. Eu vos darei a melhor terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhes essa ordem: fazei como vos digo, levai da terra do Egito carruagens para que traga os vossos filhos pequenos e vossas mulheres. Tomai vosso pai e vinde todos. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixastes para trás, porque será vosso o que há de melhor na terra do Egito. Os irmãos de José voltam a Canaã. Como disse o rei, assim agiram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens de acordo com as instruções de Faraó. Ele deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa para uso em grandes festas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas de gala. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais, pão e víveres para a viagem de seu pai. Depois despediu seus irmãos que partiram, não antes que lhes advertissem: não contenda uns com os outros pelo caminho. Eles subiram, pois, das regiões do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Então eles lhe anunciaram: José ainda vive, e que é ele o governador do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo.
No entanto, quando repetiram toda a história e as palavras que José formalmente lhe rogara que transmitisse, e quando observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, então se reanimou o espírito de seu pai Jacó. E Israel exclamou: basta, basta! José, meu amado filho, está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes que eu morra.